Beleza. Então, vou apresentar aqui minha telinha sobre a China. Tá aparecendo aí, né? Tá sim. Sim. Então, eu vou falar sobre esse assunto de hoje, que é a China, né? E aí, a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês é um mapinha. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada para reparar em como é esse mapa e como ele é diferente dos mapas que a gente está acostumado a ver, né? Isso porque a China está colocada como o centro desse mapa, né? Então, é uma perspectiva em que a China é o país que está localizado ao centro e o restante do mundo ao seu redor, diferente do que a gente normalmente vê, os nossos mapas, é a Europa aqui no centro, né, e o restante dos países no seu entorno. Então, nesse mapa, a gente estaria aqui nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Por que eu coloquei esse mapa aqui? Porque muito do que eu vou falar aqui, ele envolve uma mudança de perspectiva para poder entender esse país. Então, da mesma maneira como a gente precisa de outros referenciais, por exemplo, para entender a questão dos indígenas no Brasil, por exemplo, ou a questão do racismo no Brasil, e entender a questão dos africanos que foram escravizados e trazidos para cá, como a gente precisa de um outro olhar para isso, a gente também precisa de um outro olhar para a China. Por quê? Porque a China é um, um país milenar. Os chineses são um povo milenar. Então, existe muita história, muito mais antiga do que a nossa história, por exemplo, né? E, além disso, a cultura chinesa é completamente diferente da nossa. Então, não adianta a gente tentar olhar para os chineses com os olhos de ocidentais. Claro que a gente não consegue deixar isso de lado, é óbvio, né? Porque é a nossa cultura, mas a gente não pode usar os nossos parâmetros para fazer julgamentos, por exemplo, de uma cultura, né? É a mesma coisa que alguém chegar aqui e falar, você estava dizendo, o jeito que você faz as coisas está errado, sendo que é o jeito que você faz desde sempre. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque grande parte dos desentendimentos que a gente tem historicamente com outras culturas é justamente pela incapacidade de se colocar nesse outro lugar e ver com outros olhos essas pessoas. Então, para poder entender tudo que eu vou falar aqui hoje, a gente tem que fazer um pouquinho esse giro, né? Esse outro olhar para essa cultura que é milenar. Tá? Então, para a gente começar, eu coloquei aqui, né, para a gente poder se localizar, né? A China, né, é o país mais populoso do mundo, né? Tem 1,4 bilhão de habitantes. É a segunda maior economia do mundo. É um membro do Conselho de Segurança na ONU. É um país que tem um arsenal nuclear. Por isso, né, ele tem um grande poder mundial já há muitos anos. Não é de agora. O país é uma potência militar e tem se tornado cada vez mais uma potência tecnológica. E para vocês que estão ligados nos softwares e, enfim, com todo esse trabalho da informática, dos softwares, etc., conhecer a China a partir dessas produções também é uma possibilidade bem interessante para vocês, né? Então, de repente, quem sabe vocês não deviam estar aprendendo mandarim ao invés do inglês, alguns poderiam dizer. Eu tenho uma amiga, né, conheci ela numa viagem que eu fiz, ela é da Bélgica. E o irmão dela trabalha com software e
foi trabalhar na China, já mora lá há muitos anos. Né? Então, é um mercado em grandiosíssima expansão. Então, de repente... Investem pesado mesmo. Oi? Eles investem pesado pra caramba agora. Hoje em dia É, eles investem assim, bilhares. exatamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Eu quero ouvir um pouquinho o que vocês conhecem sobre isso, porque vocês com certeza sabem muito mais do que eu sobre isso. Né? Então, a gente bate um papo sobre isso. Bom, então, para dar uma contextualização, assim, muito breve e muito incipiente sobre a China, né? Porque, como eu disse, né, é um povo milenar. Então, é uma história que pré-existe a Jesus Cristo, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né, quando a gente vai estudar a China. Né? O que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco dessa história recente da China e que tem implicações até hoje política e geopoliticamente no país e fora dele. Né? A primeira coisa é que no século XIX né, ocorreram né, as guerras do ópio e desde então o imperialismo europeu. Né? Então lá no território chinês, né, ele foi ocupado pela Inglaterra, mas também por Portugal, por exemplo. E esse imperialismo europeu foi altamente destruidor, assim como foi aqui no Brasil, por exemplo, né? Então ele foi altamente exploratório, né? Com mudanças profundas politicamente dentro da, dos, do país, né? E E tem a ver também um pouquinho com aquele olhar, aquela questão do olhar que a gente estava falando, né? Então era uma cultura subjugada, né? Então por isso que é um imperialismo, né? Porque era esse país sob o mando dessas potências europeias, né? Então isso significa que esse país estava sendo subjugado, né? No começo do século passado, aliás, meados do século passado, né? Começou a invasão do Japão à China. Também foi um processo muito violento, que tem consequências até hoje, né? E que esse período aqui, né, entre as guerras do ópio e a invasão do Japão à China, é conhecido como o século da humilhação. Então, os japoneses têm um conceito para isso que é chamado de século da humilhação, que é esse período em que o povo chinês ficou subjugado a essas potências estrangeiras, né, sem capacidade de conseguir produzir a sua própria independência, né, no sentido de sua autonomia mesmo. Né. Até que, em 1949, né, teve a Revolução Popular da China e, posteriormente, em 1978, a China passou por uma reforma econômica. Né. Aqui, em 1949, essa Revolução Popular foi a, a Revolução Comunista, né, da China. E aí, então, uma grande mudança política dentro do país e fora do país, né? Já dentro do, entrando né, um pouquinho no contexto da Guerra Fria, né, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, e já dentro do contexto da Guerra Fria, por isso que é importante vocês estarem atentos àquele contexto da Guerra Fria. Por quê? Porque mesmo sendo um país a partir desde a Revolução Popular, então, comunista, é um país que não é exatamente alinhado com a Rússia, que fica aqui ao norte, né, e que era a grande potência comunista da época, né. Então, apesar de serem comunistas, eles não eram tão alinhados assim. Então, por isso que é importante um pouquinho estudar aquele período da, da Guerra Fria para poder entender esse cenário. Né. Um pouquinho do que eu vou falar hoje tem a ver com essa reforma econômica de 1978, que ela foi bastante importante. Por quê? Porque ela foi realizada pelo Xiaoping, que vocês possivelmente já ouviram falar, né? Que foi uma reforma econômica que foi pensada a longo prazo. Não foi uma reforma pensada para aquele momento, ela foi pensada para aquele longo prazo. E aí que ela envolve
diversos aspectos, econômicos, sociais e políticos também, né? O primeiro deles é que o país sofreu uma intensa reforma, tanto na indústria quanto na agricultura, na tecnologia, nas forças armadas. Então, teve um início de um investimento massivo nessas áreas. Então, isso que a gente estava falando, dessas oportunidades em relação às inovações tecnológicas, elas não começaram de agora, elas são bastante antigas, né? E isso tem a ver com essa reforma econômica, né? Nós estamos falando de um país que era essencialmente agrário, né? Então, tem a ver com essa transformação da China, né, para um país altamente competitivo e produtivo no mundo, né, tem a ver com essa reforma, é uma consequência dessa reforma econômica. Essa reforma fez uma abertura para o capital industrial mundial, né? Então, a China, por isso que eles falam que essa reforma do Xiaoping, ele diz que é um comunismo à chinesa, né, que seria um país comunista, mas que com alguns setores e algumas relações capitalistas de produção, mas com alto poder de concentração do Estado, né. Foi um período em que, então, se modernizou muito o país, né, principalmente com essas transformações tecnológicas, né. Mas, para além disso, tem uma coisa que é muito importante, que é a abertura econômica, não só econômica, mas a abertura diplomática da China. Desde então, a China passou a se relacionar com vários outros países do mundo para poder não se tornar isolada e dependente tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Então, isso tem a ver também com aquele contexto que eu estava falando da Guerra Fria. Para quem assistiu e viu sobre o mundo multipolar, né, tem a ver com a relação que a China começa a construir com outros países, que não são as grandes potências mundiais também, para poder ter a sua própria autonomia na sua produção também, né? Então, como eu disse, é isso, essa reforma foi uma proposta de uma reconfiguração econômica de longa duração, não era algo imediato, né? Que a gente vê vários desses efeitos se transformando a China na potência que ela é hoje em dia, né? Então, olha só, depois de 40 anos, é isso? 50 anos, né? Basicamente. 80, 20, não, 40 anos. Né? Bom, alguma dúvida aqui por enquanto? Ainda não. Deixa eu só ver uma outra coisa. Vamos lá. Bom, então, uma Bom, então essa é o contexto histórico e geopolítico que a gente começou para a gente conseguir entender a China de hoje em dia, né? Atualmente existe um mega projeto chinês que é a construção de uma nova rota da seda e uma rota marítima. Então, não sei se vocês lembram, né, que a rota da seda era o caminho em que as sedas e outros artigos chineses eram comercializados para a Europa. Então, era esse caminho aqui, né, que era comercializado na Europa, lá no período da Idade Média europeia. Esse nova proposta, né, da Rota da Seda envolve a construção de projetos de infraestrutura, mega projetos de infraestrutura que liga a China com a Europa, mas não só, liga a China com outros países da Ásia, desculpa, né, tanto terrestre quanto maritimamente. Então, eu gosto desse mapa porque ele ajuda a ver um pouco da expansão que isso envolve, né? Então não sei se parece como se a China tivesse se expandindo assim, né? Comercialmente, inclusive, né? Então isso tem a ver com aquela abertura
também diplomática que a China fez, e aí isso vai expandindo as suas relações comerciais no mundo para poder garantir a autonomia que ela precisa para poder ser o principal produtor industrial do mundo, né? O que envolve esse projeto da Rota e Cinturão, que em inglês eles chamam de One Belt, One Road. São esses megas projetos de infraestrutura, que servem para quê? Para garantir essas atividades econômicas chinesas. A China é um grande produtor industrial mundial. Então, se você pensar na década de... Bom, pensa comigo, se você for no Paraguai, por exemplo, boa parte das coisas que você vai comprar de baixo valor agregado, ou seja, coisas baratinhas, vão estar lá escrita Made in China. Veja aí, olha aí na sua casa, na sua volta, e veja o tanto de coisa que é feito na China. Deixa eu ver. Ó, essa minha raquete de matar mosquito, fabricada na China. Isso aqui não é algo altamente sofisticado, né? É algo barato, né? Deixa eu ver, eu tenho uma... Eu olhando para o meu teclado de marca chinesa. Isso, olha aí seu teclado, né? Mas olha só, o teclado já tem uma diferença, acho que Meu um pouco... mouse também. Eu vi o Made in China no meu mouse e eu coloquei ele para baixo. De cabeça para baixo, Aí, estava ó, ali atrás. deixa eu ver o meu aqui. Enfim, também não tem aqui agora, mas várias coisas que, se vocês puderem observar, são produzidas na China. Isso tem a ver com aquela primeira abertura econômica para a transformação da China, para a China ser esse grande produtor mundial de produtos industrializados. Mas olha que interessante. Isso não era visto como uma finalidade. Então, vamos nos tornar o maior produtor de bugigangas do mundo, né? Não é esse o fim, né? Isso é um meio para que a China pudesse se transformar num grande produtor de tecnologia, de alta tecnologia no mundo. Então, atualmente, a tecnologia chinesa tem sido transformada. E isso tem a ver com, vou falar daqui a pouquinho, que tem a ver com os investimentos grande investimento em pesquisa, em inovação, em ciência, né? Não é à toa, né, que a China tem despontado em todos esses níveis, né? Então a China tem mudado daquilo que a gente ouvia dizer, né, dos produtos chineses, que eram produtos de bugigangas, coisas de pouco valor agregado, enfim, para produtos cada vez mais tecnológicos, né? Então, esse projeto de infraestrutura é para que a China consiga se tornar autônoma para isso, né? Porque ela não tem toda a matéria-prima dentro do território dela suficiente para fazer isso, não tem toda a energia que ela precisa para poder fazer tudo isso. Então, da onde ela vai pegar essas matérias-primas e esses recursos energéticos? Da África, do Sudeste Asiático, né? Ela precisa ter acesso aos mercados europeus para poder vender esses produtos e assim por diante. Então, ela precisa dessa infraestrutura para poder tanto conseguir produzir as coisas que ela tem e também vender esses produtos. Só que esse investimento depende de conversas e tratados e resoluções que são políticas e geopolíticas. Então, isso tem transformado a, é, a geopolítica mundial, né? Especialmente, né, em relação à Europa, à Ásia e à África, né? Então, como eu disse, ela precisa desses acessos, né, seja para os mercados consumidores, seja para os locais onde ela vai retirar suas matérias-primas. Eu vou falar sobre esses 3 lugares que a China tem de conflitos internos, que são bastante importantes e que vocês provavelmente vão ouvir bastante, ou já ouviram bastante nos últimos, ou vão ouvir. E isso pode estar bastante presente nos vestibulares e Enem da vida. Então, é algo bastante interessante, né? Então, são esses 3 lugares. Xinjiang, que fica aqui no noroeste do estado, né? A Mongólia Interior, que fica no norte do estado, e o Tibete, que fica no sudoeste do estado, não, né, do país. A província de Xinjiang é uma província que está bem próxima aqui do Paquistão
e é uma província que tem, então, intensos conflitos com o Paquistão e outros países, como o Irã, por exemplo, porque é uma região de maioria muçulmana. Então, e também é a região mais oriental do estado e mais distante. Todo a, o peso da urbanização, a concentração de urbanização e indústria no país está localizada aqui no leste do país. E o oeste são as regiões mais agrárias e mais menos ocupadas, porque tem desertos, tem essa região de muitas montanhas também. Então, é uma região estratégica para a defesa do território chinês. É mais ou menos, pensa aqui como a gente, né? O governo brasileiro tinha que criar uma colônia militar aqui em Foz do Iguaçu para poder garantir que haveria um exército presente para garantir que esse território fosse brasileiro, né? E não tivesse disputa com os, é, com os argentinos e paraguaios. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Né? Já na Mongólia Interior, aqui ao norte da China, fica o país chamado Mongólia, né? E na Mongólia Interior, essa região aqui é onde tem uma grande concentração de pessoas nativas da Mongólia. E aí, então, essa maioria mongol aqui, ela tem reivindicam, né, essa autonomia em relação ao governo chinês, né. E, por último, tem essa província do Tibete, que é uma grande área do território chinês, que fica na região do Himalaia, então logo aqui abaixo, né, tem o Himalaia aqui, e aqui abaixo tem a Índia, né. Então, é uma região de maioria hindu, né, que tem a sua própria autonomia, mas existe uma queda de braço ali entre o governo chinês e as autoridades tibetanas, né? O Dalai Lama, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar dele, né? É a principal personagem, né, tibetana que antigamente pedia por mais autonomia do Tibete, hoje ele já está bem mais alinhado com o governo chinês. Mas também tem saído bastante reportagens sobre o Tibete, porque tem aumentado esses conflitos entre chineses e entre o governo e os tibetanos. E outra disputa bastante importante que tem acontecido, que parece boba, mas é muito importante, é a disputa das ilhas que tem no mar oriental da China, que é esse daqui, e no mar meridional da China. Meridional significa sul, né? É o mar do sul da China, que é esse daqui. Por quê? Porque toda vez se você olhar um mapa do território brasileiro, deixa eu ver se eu tenho um fácil. Por exemplo, esse daqui, deixa eu pegar aqui. Esse mapa aqui, ele marca aqui o território brasileiro e existe uma faixa de território marítimo que é considerado desse país. Então, dentro desse território, o país pode ter suas bases militares, podem ter suas atividades econômicas, não é considerado um mar internacional, onde qualquer pessoa pode viajar, é considerado um território, é parte do território nacional. Então, se a gente descobrisse, por exemplo, uma ilha mais para cá, fora do território nacional, significa que a gente conseguiria abranger, aumentar esse território nacional. Então, é isso que tem acontecido nessa região do Mar Oriental e no Mar Sul da China, que é uma disputa geopolítica por ilhas, né? Então, algumas ilhas importantes, né? Que é a ilha Senkaku, que é Senkaku chamado pelos japoneses, mas os chineses chamam de Diaoyu, que é uma ilha, deixa eu ver se eu não me engano aqui, que está em disputa, né? Entre o governo chinês e o governo
japonês. Já essas ilhas aqui, as ilhas Spratly e as ilhas Paracel, que, se eu não me engano, agora eu não me lembro onde. Aqui. Aqui, elas estão em disputa entre a China e esses outros países aqui, né? As Filipinas, Malásia, Brunei, Vietnã e China. Então, isso significa que ter autonomia sobre essas ilhas significa também ter autonomia sobre esses mares aqui, né? E isso tem implicações geopolíticas muito grandes. Então, por isso, tem aumentado esses conflitos também nessas geopolíticos sobre a disputa por essas ilhas. Então, isso também é algo que pode estar muito presente aí nos vestibulares e assim por diante. Dúvidas sobre essa questão geopolítica? Diga, Alessandro. Eu só vi agora que você escreveu. Tá por aí? Ou mais alguém? Sandra, você está aí? Ou mais alguém tem alguma outra dúvida? Pergunta aí. Que agora a gente... Pensando sinceramente, tá tudo bem sucinta a palavra, não sei, mas... Nossa, só o 5G que eu dou risada do bagulho da vacina. O bagulho do quê? O 5G do chip, 5G na vacina. Nem me falha, né? Além de tudo, a gente ainda tem que lidar com isso, né? Falar sobre a China ou não, tem que lidar com esse tipo de coisa. Tudo bem, faz parte. Ô, professor, é de dizer que, tipo, é que, claro, é importante falar, tipo assim, ter o negócio de que, é importante falar mandarim porque é uma das línguas mais faladas do mundo. Mas também, às vezes, isso não é meio que acaba não sendo também porque é por causa da China ser tão populosa assim? Tipo, isso não acaba enganando um pouco? Sim, com certeza. Isso, em primeiro lugar, com certeza. Mas eu acho que o problema está no argumento, que eu não acho que você deve aprender a falar mandarim porque é a língua mais falada do mundo. Eu acho que você deve aprender a falar mandarim por causa dessa mudança geopolítica e estratégica mundial, né? Que a China tem provocado. Então, assim, Entendi. se fosse porque é mais falado, né? Não acho que esse é o principal, deveria ser o principal argumento. Eu pensaria que eu aprenderia a falar mandarim por ter outras possibilidades, né? Fico pensando, por exemplo, como foi há algumas décadas atrás, aprender a falar inglês, quando os Estados Unidos se desponta como essa grande potência mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? Uhum. Tem mais ou menos a ver com isso. A gente tem mais coisa para falar ainda, ou a gente já pode falar, por exemplo, mais sobre essa questão da possível Guerra Fria, ou tem mais conteúdo ainda para poder conversar sobre isso? Não, eu vou falar sobre isso agora. Vou começar falando sobre isso agora. Então, aí, acho que sobre isso aí você pergunta depois. Se eu não tiver respondido aí, pergunta depois. Então, vou falar um pouquinho sobre a China atual, né? Então, o que se espera, né? O que tem acontecido com a China nos últimos anos, né? E o que é esperado para os próximos anos, né? Então, ultimamente, a China tem se tornado um grande produtor de tecnologia e de ciência no mundo, né? Tanto que, hoje em dia, a China produz mais papers, mais trabalhos científicos do que os Estados Unidos, por exemplo, né? Isso é muito interessante, né? Porque é isso, né? Então, por exemplo, isso tem a ver com a questão do aprender mandarim ou não, né? Hoje em dia, se você sabe inglês, você consegue ter acesso aos principais jornais, ou os principais periódicos acadêmicos do mundo.
Mas e se daqui a alguns anos os principais jornais do mundo estiverem sendo escritos em mandarim, vai ser muito mais difícil para você ter essa informação de alta qualidade, né? Produzida em alta qualidade. Então, isso que eu acho que está mais em jogo, né? Em relação à leitura sobre a língua, né? E a China tem tecnologias que são ou melhores ou superiores do que as tecnologias ocidentais. Por exemplo, o 5G ou o Beidou, que é o GPS dos chineses, o GPS que a gente conhece, esse nome que a gente tem, é do governo americano, né? É tecnologia do governo americano, né? Na União Europeia, eles têm o Galileu, que é uma tecnologia semelhante, mas é europeia. A Rússia tem o seu próprio GPS também, que eu agora esqueci o nome. E a China tem o seu próprio, né, que é o Beidou, e que as estratégias de localização do Beidou são muito mais precisas e muito superiores em relação à própria dos Estados Unidos. Então, os trens de alta velocidade, os robôs produzidos na China, então, essas tecnologias têm sido cada vez melhores e com resultados muito superiores aos do Ocidente, o que buga a nossa cabeça, né? Porque, a princípio, né, mas como assim? Não é possível que seja melhor, né, superior. Mas procure. E aí vocês vão falar, não, professor, não é. Tenho certeza que não é. Olha só, essa reportagem aqui, né, que mostra que, com certeza, os americanos, sei lá, o robô americano é muito melhor. Ou o japonês, por exemplo, é muito menor. Que o Japão tem uma histórica produção de robôs bastante expressiva, né? Mas eu procuraria algumas coisas com esse outro olhar, né, sobre a produção chinesa, para você conseguir ter acesso a algumas coisas que você não teria normalmente. Né? Isso, essas tecnologias superiores, né, aliado com, ultimamente, né, um programa interno de erradicação de pobreza, então, a China, após passar por esse processo de industrialização e modernização muito intenso, agora entende que é imprescindível erradicar a pobreza para que toda a população aumente os seus níveis de qualidade de vida. Então, esse crescimento econômico não necessariamente se caracterizou como uma distribuição de melhores condições de vida para a população como um todo. Então, isso tem sido tomado como uma prioridade ultimamente. E aí, isso entra num combo de como que a China tem se tornado essa potência mundial. Né? E, apesar dela ser o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, ela tem uma grande independência dos Estados Unidos. Porque, nos últimos anos, ela investiu bastante nessa cooperação Sul-Sul. O que seria essa cooperação Sul-Sul? Para quem viu a aula sobre o mundo multipolar, viu que é a cooperação entre países do Sul global, né, principalmente, né, o Brasil, a África do Sul, a Índia, né, voltadas para essa interlocução entre os países do Sul, né, com a criação, inclusive, do Banco dos BRICS, por exemplo, né, junto com a Rússia, né, que dão uma autonomia muito grande para a China. Eu não sei se eu coloquei aqui sobre a desdolarização. Sim. Outra medida econômica bastante interessante é que a China tem cada vez mais desdolarizado a sua economia. Ou seja, historicamente, né, desde que o dólar é a principal moeda mundial, os países têm as suas reservas em dólares. E é isso que garante, ou não, a qualidade desse país em relação ao ambiente de negócios mundialmente falando. Mas a China está num estágio tão avançado economicamente em que ela tem a possibilidade de
não depender das suas reservas em dólares. E ela tem guardado as suas reservas em outras moedas, como, por exemplo, ou em euros, ou em rublos, que é a moeda da Rússia, e que, então, intensificando essa parceria com a Rússia e diminuindo a dependência dela em relação aos Estados Unidos, né? Então, isso é algo muito importante e tem um impacto muito grande nos Estados Unidos, né? Além disso, a China, apesar de ter sido o primeiro país afetado com o coronavírus, foi o país com a resposta mais rápida de enfrentamento contra a Covid. E isso necessariamente significa uma retomada nas atividades econômicas maior e muito mais rápida. Se vocês procurarem aí, depois procuram sobre o crescimento da China nesse ano, ou nos próximos anos. É algo da escala das dezenas, coisa que nunca acontece, nunca se viu, basicamente. Então, essa é algo muito importante, porque existe, principalmente no Brasil, né, existe uma falácia em que existe uma diferença, existe uma oposição entre saúde, entre vida e economia. Então, ou você protege a vida ou protege a economia, né? Mas a China é a prova viva de que você protegendo a vida das pessoas, você necessariamente você está protegendo a economia, no mínimo, a médio prazo, no mínimo. E aí, além de tudo isso, né, diante de todas essas transformações que vêm acontecendo, o governo chinês conta com uma intensa aprovação interna. Apesar de todos esses conflitos que acontecem nessas regiões que eu falei para vocês, o governo tem uma intensa aprovação interna. Uma pesquisa, eu coloquei lá como é que fala? No Moodle para vocês, tem uma pesquisa, se eu não me engano, é da Harvard, se eu não me engano, que é uma pesquisa feita sobre a confiabilidade do governo, né? E 93%, o governo tem 93% de aprovação. Não é uma... não, mas é uma ditadura, então é o governo que manipula esses dados. Mas não, porque é uma pesquisa feita por pesquisadores da Harvard, e feita pelas pesquisas deles, né? Então, com os dados deles. Então, é uma aprovação imensa, né? Então, isso tem mostrado que o governo tem seguido um caminho que a população aprova, minimamente. Então, isso é algo bastante interessante para a gente pensar. E aí, por isso, né, que tem se falado em relação a essa Segunda Guerra Fria, né? Por quê? Porque a China, então, se despontando nesse cenário internacional, como essa grande potência, é um país comunista, com algumas ressalvas importantes, né? Enquanto os Estados Unidos seria o seu oposto, né? E aí, principalmente dentro do governo Trump, né, havia uma oposição muito forte, né, em relação a isso, e aí isso gerou essa especulação dessa Segunda Guerra Fria, né, que estaria acontecendo. E aí você vai ver gente argumentando tanto sobre uma coisa como outra, né? Foi o que eu coloquei na aula da semana passada, é que isso é o momento histórico em que a gente está vivendo, né? Não dá para a gente afirmar agora exatamente que é assim. Pode ser que daqui a alguns anos a gente vai ver que de fato era isso ou não, mas a gente precisa da história acontecer para a gente poder saber. O que a gente pode fazer, né? A gente pode acompanhar isso para poder entender melhor como esse cenário se desenha, né? E poder opinar, inclusive, sobre isso, né? Mas não é uma ciência exata, assim, sabe? Mesmo porque a história, ela vai se construindo com as ações, né? Conforme as ações vão mudando, elas vão se transformando. Por exemplo, com a eleição do Biden, houve uma diminuição muito grande dessa retórica anti-China, né? Pelo menos no plano do discurso, né? Não necessariamente das ações, né? E aí, por que eu falo isso? Eu até coloquei também lá no Moodle para vocês, tem um texto muito bom,
que fala sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Huawei, que é a empresa do 5G chinês. E ela está sendo boicotada no mundo por influência do governo americano para poder justamente impedir que o 5G chinês seja utilizado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive na Austrália, por exemplo. Então, o grande debate atual sobre o mundo geopolítico e estratégico é sobre o 5G. E a China está sendo boicotada internacionalmente. Justamente porque, se ela tem essa vitória, ela tem uma vitória geopolítica muito, muito, muito importante, que pode mudar os rumos da história. Mas ela está sendo boicotada. Intencionalmente. Então, não é nem pelo 5G em si, mas o que ele pode trazer de consequência, que seria a China como uma potência gigantesca. Exatamente. Então, exatamente isso. Por quê? Porque não é porque... E o que vem de discurso? O discurso contra o 5G vem, porque a China vai espionar os dados de todo mundo e vai ficar com os dados de todo mundo porque é o 5G. Então, ela vai poder fazer o que ela quiser. Como se todos os seus dados não estivessem agora na possessão do Google, por exemplo, né? Que são também empresas, né? Então, existe essa retórica, né? Mas é isso, não é em relação à possessão dos dados em si, mas é disso, da Usam isso como possibilidade. discurso, mas não é por isso diretamente. Exatamente. E o que eu ia falar? E aí, como eu falei, né? E é interessante, né, que a gente vê que são justamente esses países que falam sobre a liberdade, não é? Não, tem que ter liberdade na concorrência. E aí, quando se aparece uma concorrência com um preço mais barato e com uma tecnologia superior, não pode, porque é ideológico, ou é a China, ou é comunista. Então, isso que é muito interessante. Eu gosto muito de pensar sobre isso. E aí, tanto que eu coloquei lá no Moodle esse textinho que fala sobre essa guerra comercial, né? Em que os Estados Unidos precisa empreender essa guerra comercial. Né? Então, de certa maneira, ele precisa estar em um certo conflito com... Ai, eu parei sem querer. Precisa dessa guerra comercial, porque ela é uma fronteira importante para geopolítica para a China agora. Né? Diga aí, perguntas sobre isso. Eu fiz as minhas. Não sei o que o resto tem a dizer. Por enquanto, tudo tranquilo. Tá mutado, professor. Obrigado. Esqueceu, Alessandro? Se lembrar, fala aí. Um dos discursos contra a China, né, dessa Segunda Guerra Fria, dizendo de que a China tem se tornado uma ameaça geopolítica mundial no sentido de uma ameaça militar. Ou seja, que a China tem tanto poderio militar e ela está se expandindo tanto militarmente que ela é um perigo. E ela, sempre quando é dito sobre isso, sobre as ações da China, como eu estava falando lá, das ilhas, por exemplo, né, na disputa das ilhas, é de como a China tem se espalhado, colocado seus tentáculos para dominar o comércio mundial, para dominar militarmente outros países e etc. Mas olha que interessante esse mapa aqui, ó. Esse mapa, ele mostra
que ele está em italiano, eu não entendo nada de italiano, mas na reportagem que também está lá no Mundo explica para gente, né? Que tudo que está em azul são lugares que têm bases ou, ou são países que têm a influência ah, militar direta dos Estados Unidos. Então, olha só, tudo que está em azul significa bases ou influência militar dos Estados Unidos. E aí aqui tem a China, e aí a China está naquela disputa aqui, ó, com as ilhas que eu falei aqui para vocês, ó. O que te parece mais como uma ameaça, né? A China tentando lutar por essas ilhas, né? A Barcelona e a Spratly, ou a dominação americana que tem aqui em volta, né? Então, é isso. Se no Brasil tivesse esse bloqueio, né? Parece um bloqueio até, né? Em volta de você, com bases militares, ou navios, ou influência. Totalmente cercado. Isso, forma um cercado, né? E aí você vai fazer o quê? Ou você vai fornecer um mínimo de resistência, ou você vai aceitar isso, né? E aí, então, o discurso é de que a China está se tornando mais militar. Mas por que será, né, que ela está se tornando mais militar? Porque olha o que tem de, é, de ameaça mesmo, né? Militar contra o país. Então, era isso que eu estava tentando falar um pouquinho quando eu estava falando desse mudança de olhar, assim, né? Porque o que chega para a gente, muitas vezes, é isso, né? Essa visão de que a China é um grande vilão mundial, né? Mas, por outro lado, né, se a gente pensar que é um país milenar, um país que tem se tornado, transformado historicamente numa potência mundial, né, entender um pouco essa história, a gente consegue olhar com outros olhos e tentar entender de uma outra maneira. Né? É isso, minha gente. É isso, então. É isso, então. Alguma dúvida? Ficou bem explicado para mim, professor. Deixa eu só mostrar para vocês o que tem ali no Moodle, só para ficar registrado e vocês saberem no que focar. Então, tem a música lá para inspirar vocês, que é uma música do David Bowie, que é do período da Guerra Fria, e aí dá para pensar um pouquinho sobre isso, mas não tem tanto a ver assim, mas é só porque fala sobre China Girl e a música fica na cabeça. Tem esse texto que é obrigatório, que é sobre a guerra dos Estados Unidos contra a China, que eu falei para vocês, que é esse texto que fala sobre essa guerra comercial que os Estados Unidos empreende contra a China, né? E aí tem mais alguns textos, né, que é esse texto aqui do jornal Outras Palavras, que é para compreender um pouquinho melhor essa questão da China, e eu coloquei alguns filmes também, que esse vídeo, na verdade. Esse aqui é um vídeo de um amigo meu, o Gustavo Blum, ele fala sobre esse projeto do Cinturão e da Rota e as influências geopolíticas. Esse outro aqui é uma palestra com o professor da Unila, né, que vai contar um pouquinho mais dessa história recente da China, vai falar um pouquinho melhor ali das questões do século da humilhação. É muito legal, só que é em espanhol. Dá para ativar as legendas em português lá, se vocês quiserem, mas é muito boa a palestra dele. Tem um livro que se chama Prisioneiros da Geografia, 10 mapas que explicam tudo o que você precisa saber sobre a política global. É muito legal, e aí ele vai falar sobre esses países do mundo que têm uma importância geopolítica importante. Né? E aí tem um capítulo sobre a China, que é bem legal, que fala também como a China se tornou essa potência geopolítica. Tem mais essa reportagem sobre as disputas pelo mar, que eu estava falando, e
um outro texto desse jornal Outras Palavras também, que é muito bom, que é... Uai, será que é? Ah, não. É um outro texto do mesmo jornal, mas é um outro texto também. É bem legal. Então, assim, para quem se interessa e para quem tiver tempo, conseguir se aprofundar, eu coloquei aqui essas opções para vocês. Mas obrigatório mesmo é esse texto da guerra comercial. E, para quem não assistiu o Encontro Síncrono, assistir, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Beleza? Beleza, professor. Então é isso, minha gente. Se não tiver mais dúvidas, a gente vai ficando por aqui. Beleza, então. Muito obrigado pela aula, professor. Obrigado.